Boa noite, meninas. Hoje eu posso falar meninas, né? Que o Ercilon não tá aqui. Vai ser a gente por enquanto. Se ele entrar, nós combinamos com ele. E eu achei engraçado que aquele dia a Luana tava falando em águias, né? Que águias é feminino. Na verdade, a águia não tem, é um subjetivo que não tem descrição. Na verdade, a águia a gente fala águia fêmea e águia macho. Pois é, eu vi ela falando também. Aí eu pensei, tadinho do Ercilon. Esqueceu. Mas águias é para os dois gêneros, né? Exatamente. Não tem gênero só feminino ou masculino, não. Meninas, então, hoje o tema que ficou para a gente trabalhar é sobre parcerias na advocacia e uns aplicativos úteis. Eu fiz uma listinha aqui dos que eu acho mais interessante, vou mostrar para vocês como eles funcionam e para que eles servem. Então, nessa parte vai ser uma aula mais prática. E a respeito de parcerias, eu quero a contribuição de vocês, quero a participação de vocês. Porque, assim, acho que a maioria de vocês que estão aqui hoje já me conhece um pouquinho mais, conhece do meu trabalho. E eu, particularmente, eu já quebrei muito a cara com parcerias, muito mesmo. E deixa eu aceitar a Josi aqui. Então, assim, o que eu estipulei hoje na minha advocacia e na vida como um todo, né? Eu faço contrato de tudo, absolutamente de tudo. Laudiane faz contrato até para sua mãe, faço contrato até para minha mãe. Hoje eu não fico sem um contrato, porque a gente nunca sabe o que pode acontecer nas relações, né? E relações humanas, o nome já fala, o humano, ele tem um comportamento muito complexo, não dá para a gente prever o que a outra pessoa vai fazer, vai falar, ou o que vai desenrolar daquilo ali. Então, assim, rapidamente, só para não tomar muito tempo de vocês com essa questão de parceria, vou falar superficialmente sobre duas que assim, eu passei apuros, né, me deu trabalho, e hoje eu adotei essa postura de fazer os contratos. A primeira delas foi a que eu já tinha comentado ontem com vocês, que foi a da parceira, que eu peguei um processo de direito médico, né? Essa parceira minha, na época, ela era uma funcionária do fórum, então ela era impedida de advogar, e na vara que ela trabalhava, sempre chegava muito processo de direito médico. Então, quando ela foi fazer a parceria comigo, ela falou assim: Lau, eu não posso advogar, mas eu sei fazer tudo dessa ação. Eu só preciso que você assine as petições. Aí eu falei: olha, fulana, eu não sei nada do direito médico. Ela falou: não, fica tranquila. Eu faço tudo, a gente usa a sua AB e divide no mês, 50% para cada. E aquilo me pareceu muito bom, né? Maravilhoso demais. Falei, então tá. Já que ela sabe de tudo, ela falou: não, eu trabalho em vários processos desses lá no gabinete, eu sei como que é. Então, o que aconteceu foi que o contrato de honorários com o cliente foi feito só no meu nome, porque eu era advogada contratada. Como eu falei para vocês ontem, a cliente tinha uma filha que é muito doente, que depende de atendimento de home care, e foi passando o tempo, essa parceira minha, que era a responsável por fazer a petição inicial, essa petição nunca saía, então sempre ela tinha uma desculpa. Foi durante a pandemia, e às vezes ela falava assim: minha mãe pegou Covid, meu cunhado pegou, minha irmã pegou, eu peguei, minha filha pegou. Eu estou viajando para o Maranhão para cuidar da minha família. Está acontecendo não sei o quê, e a petição nunca aparecia. Não, eu comecei a fazer. Aí, quando eu pedi essa petição, aí ela falava assim: não, eu esqueci no computador do fórum, você acredita? Mas eu vou começar ela do zero. Enfim, sempre ela tinha uma desculpa, e aí, quando aconteceu aquilo que eu falei para vocês ontem, de que uma outra parceira minha me chamou a atenção para o risco que eu estava correndo, falou: Lau, você não percebeu que a única advogada do contrato é você? Que se alguma coisa acontecer com essa cliente, com essa criança que é doente,
quem vai ser responsabilizado é você. Então, nesse momento, é que eu acordei para a vida, vi o risco que eu estava correndo, né? De responder um processo ético, um processo civil por danos morais, materiais, perdas e danos, inclusive um processo criminal, caso essa criança viesse a óbito. Então, foi ali que eu tomei as rédeas desse processo. E essa parceira minha, ela nunca fazia nada, eu sempre repassando os valores para ela. E aí chegou um dia que eu tive uma conversa franca com ela. Eu falei assim: olha, fulana, eu tô vendo que você não tá se empenhando no processo da cliente, tudo mais, tá ficando tudo por minha conta. Então, se você achar por bem, porque também na época ela tinha saído do fórum e ela falou que não sabia se ia advogar ou não. A vida dela estava indefinida. Então, eu tive essa conversa com ela e falei: olha, você também não sabe da sua vida, se você vai advogar, se vai continuar no serviço público, tudo mais. Deixa que eu assuma essa demanda daqui para frente, e aí o que você recebeu até agora fica por isso mesmo, não tem problema, e daqui para frente eu continuo recebendo e cuidando da cliente. Aí ela concordou, falou: não, Laudiane, pode ser assim, tudo bem. Então, assim, pessoal, mas aquela demanda de direito médico de eu não saber me deu muito trabalho, sim, me tirou muitas noites de sono. Então, por isso que é muito importante você ter um contrato de parceria e, principalmente, você deixar muito claro lá quais são as atribuições de cada parceiro, o que cada um deles vai ficar responsável por fazer, quem faz o contato com o cliente, quem vai fazer as petições, quem vai revisionar, qual que é o percentual que foi distribuído nisso aí, quem que vai receber os honorários, quem tem que repassar para o outro. Porque uma vez que está tudo claro ali, não tem discussão, é preto no branco. E assim, essa questão de formalizar tudo no contrato de parceria é importante até porque a gente tem vários processos e os processos a gente sabe que não são rápidos. Então, pode passar aí 3, 4 anos você trabalhando um processo, quando sai o êxito daquele processo, nem o percentual que você cobrou do cliente você lembra. Então, assim, é muito importante formalizar por todas essas questões e ser organizado, né, principalmente. O que aconteceu aqui no escritório esses dias? Eu usava uma plataforma de assinaturas eletrônicas e aí surgiu a dúvida da cliente se a ação que ela queria estava dentro do contrato ou não. Porque eu enviei uma nova proposta para ela. Falei: ó, para essa ação aí é um novo contrato. Aí ela: não, já estava tudo dentro do que foi combinado, do que foi contratado, não sei o que, cadê o contrato? E aí eu tive um problema no meu computador e eu perdi alguns arquivos. Então, eu tive algumas pastas de clientes danificadas sem arquivo. E aí, a hora que eu fui buscar na plataforma de assinatura, a plataforma só arquivava esses documentos por 30 dias. Se você não baixar, ele exclui. E aí, quando eu fui nesse contrato do cliente, estava desse jeito. Tinha sido excluída a plataforma. E aí a minha parceira encontrou uma solução. O que foi? Ela pegou aquela certidão de assinaturas, que é uma confirmação de e-mail que chega, né? Falou: fulano, ciclano, ciclano, assinou o contrato. E aí a gente juntou na via que a gente tinha assinado, porque essa via não tinha assinatura dos clientes. Então a gente juntou só esse certificado lá que eles tinham assinado e mostrou o contrato para eles, porque a gente não tinha a via assinada. Então é muito importante. E hoje, o que eu faço? Além do arquivo estar no meu computador, eu sempre faço um backup na nuvem. Então, eu tenho essas duas formas hoje, porque se acontecer de eu perder alguma coisa que está no meu computador, eu tenho o backup da nuvem também. Isso facilita muito. A gente tem que trabalhar sempre com segurança. E outro problema que eu tive com parceiros também, e aí foi por falta de contrato. Eu tinha 2 processos com um parceiro de outro estado. E aí, esse parceiro, enfim, tentou me dar um golpe, montou umas mensagens lá, achou que eu ia cair. E aí eu vi que ele não era a pessoa que eu imaginei que era. Idônea, correta, de bom caráter. Rompi as relações com ele. E em relação a esses processos específicos, o que aconteceu? Tinha um processo que eu prospectei quando eu era estudante ainda. Na época eu não era
advogada. Então, no contrato com o cliente, ficou só esse parceiro, só ele como advogado. E esse contrato eu assinei como testemunha. E a parceria entre nós dois ficou de boca. A gente nunca fez contrato de parceria. Esse processo agora foi liquidado, deu R$200 mil de benefício retroativo que o cliente vai receber. E eu fiquei de mãos atadas, porque esse parceiro parou de falar comigo em outubro do ano passado. Aí eu tentando formalizar com ele a parceria, mesmo depois que a nossa relação se rompeu, eu enviei os contratos de parceria para ele dos processos que a gente tinha, que eram 3. E aí ele falou que não concordava com o contrato e não assinou. E ele simplesmente me removeu de administradora do grupo. Então aquilo assim me deixou em desespero, porque eu pensei, poxa, agora acabou, porque eu não tenho meios legais de cobrar dele. Sendo que quando eu prospectei eu era um estudante, isso pode caracterizar até exercício ilegal da profissão. Eu falei, então agora eu tenho que contar com a boa vontade dele de querer me pagar, ou eu assumir que eu vou levar esse cano. Porque o contrato do cliente é com ele, e quando o cliente receber, para quem o cliente tem que pagar? Tem que pagar para ele. E eu tenho que contar com a boa vontade dele de pagar o que é meu. Então, gente, sofri com isso 5 meses. Nós estamos em março, né? 5 meses. E aí tinha um prazo no processo agora, e eu acompanhando para ver se ele ia cumprir, para ver se ele ia cumprir, não cumpriu, não cumpriu. Chegou no dia, nós cumprimos o prazo aqui no escritório, juntou a petição no processo, e aí eu, sob orientação de uma colega minha, do Paraná, ela falou assim, Lau, manda uma mensagem para ele, explicando que você fez o que você esperava que ele fizesse, né? Que era cumprir o prazo, manter o que foi acordado na parceria verbal. Aí eu falei, nossa, boa ideia, né? Porque ele respondendo, eu faço prova até da parceria. Aí ela falou, sim, sim, com certeza. E aí foi o que eu fiz. Eu cumpri o prazo no processo, juntei uma nova procuração do cliente, porque ele não quis me passar o subestabelecimento. Juntei a procuração no processo e mandei mensagem para ele. Falei assim: olha, Fulano, aquele processo que a gente tem em parceria hoje tinha um prazo fatal. Eu estava acompanhando, eu vi que você não cumpriu. Eu juntei uma procuração atualizada do cliente lá, já que você não quis me passar o subestabelecimento. E estou te avisando em respeito à parceria que a gente tem, né? Mas fique tranquilo que a hora que o dinheiro sair, eu vou te repassar os 50% de honorários, assim como foi combinado. E aí eu coloquei assim uma isca no final, perguntei assim: fica bom para você assim? Para exigir uma resposta dele, né? Aí ele foi, respondeu, falando que o prazo não era para aquele dia, mas que bom que eu tinha cumprido e que ele não tinha assinado o contrato de parceria porque ele não concordava com o contrato. Gente, o contrato que eu fiz foi super padrão. É o que eu faço para todo mundo. O dele em questão eu não mudei absolutamente nada. Só coloquei os nossos nomes lá e pronto. E todos os meus outros parceiros concordam com o contrato, né? Então, assim, mas só dele ter respondido já foi um grande alívio para mim, porque eu já estava dando essa causa como perdida. Eu já estava dando esses honorários aí como perdidos e não tinha como resolver. Porque por todo lado que eu tentava resolver, ou com o cliente ou com ele, não dava certo. O cliente, eu sugeri que fizesse a revogação da procuração dele, para a gente excluir esse parceiro do processo, né? E eu assumi como advogada principal, e aí depois eu faria um acerto com ele. Mas aí o cliente ficou com medo dele entrar com ação de execução, uma ação de cobrança, e não quis fazer a revogação. Então, assim, eu estava encurralada por 2 lados, porque o cliente não queria correr um risco desnecessário, e o parceiro não me dava nenhum aval, não me respondia, não mantinha nenhum contato comigo. E eu, como eu falei para vocês, era estudante na época, não podia nem tomar outras medidas, porque se brincar eu tomaria até um processo criminal, né? Uma contravenção de exercício ilegal. Mas assim, graças a Deus, foi tudo resolvido da melhor forma, só que tudo poderia ser evitado se eu tivesse feito um simples contrato de parceria para me resguardar. Então, eu vou abrir aqui para vocês o modelinho que eu uso hoje, que eu peguei de uma parceira. Ele é bem simples, mas é o que funciona.
E é claro que depois vocês podem adaptar esse contrato para, deixa eu abrir aqui, para as necessidades de vocês. Gente, tá achando vocês muito calados hoje, tô até com medo. Eu tô ouvindo tudo, só não vou ligar a câmera porque eu não tive tempo de tomar banho depois que eu voltei da academia. Então hoje vai ser assim, mas tô ouvindo. Tá bom, amiga, combinado. Eu também tô aqui. É porque a Letícia tá falando igual o homem da e eu deixei o áudio desligado. Tá certo. Eu peguei esse contrato. A Bia tá aqui também. Tá com a Maitê. Eu peguei esse contrato, pessoal, assim, a minha advocacia, ela é feita muito de troca. Eu peguei esse contrato de alguma parceira, eu não lembro quem. Meu contrato de parceria foi de parceira que eu peguei. Meu contrato de honorários, eu vou alterar nele, eu vou conversando com as minhas colegas, elas falam assim, lá, eu coloco uma cláusula assim. Aí eu vou e coloco também. Essa do Paraná, por exemplo, que eu estava conversando, ela viu minha procuração, que é em Visual Law. Aí ela falou assim, ai, Lau, me manda essa procuração. Aí eu falei, manda. Eu comprei essa procuração, porque eu, propriamente dita, eu não sei fazer do zero, né? E ela é super bonitinha, Visual Law. Falei, não, eu vou te mandar. Então, a gente vai fazendo isso e vai moldando, vai lapidando a nossa advocacia para que tudo dê certo, né? Para que tudo funcione da melhor forma. Então, esse contrato, ele é bem simples, mas é eficaz. Então, aqui, ó, um contrato de cooperação técnica de parceria jurídica, é um instrumento particular, você vai se qualificar, vai qualificar o seu parceiro aqui, e aí o objeto. Vocês estão enxergando bem? Ah, beleza. Então, o objeto. Você coloca que é um instrumento de parceria entre os contratantes, né? Para comparecimento em audiência, acompanhamento de prazo, execução, protocolo de peças, reuniões, atendimentos. Então, aqui no objeto você vai colocar tudo que abarca o atendimento ao cliente, exatamente tudo. Na cláusula segunda, os parceiros vão realizar os serviços outorgados por nome do cliente, né? Na ação D, coloca aqui qual a ação que é. Agora você vai discriminar as atividades de cada um. Pela parceria, as atividades serão divididas da seguinte forma: fulana de tal vai captar o cliente, vai fazer os contatos por telefone, presencial também, recolher documento, intimação de testemunha, comparecimento à audiência, diligência em Goiânia, diligência de busca por bens, endereço, análise de peças. Ciclana, a parceira, contatos telefônicos, reuniões, elaboração de parecer, execução de peças processuais, recebimento de intimações, comparecimento de audiências, diligências por bens, endereços, e a responsabilidade é dividida igual entre as duas parceiras. Os honorários ficarão em 50% para cada parceira. Hoje em dia, dificilmente eu vou fazer 50%, tá? Porque essa relação, ela nunca vai ser equilibrada, ao meu ver. Eu entendo que, por exemplo, eu tenho processos aqui em parceria que as parceiras trouxeram para mim e eu tenho outros processos que eu levei para outras parceiras. Então, eu entendo que quando a parceira ela traz o processo para mim, de alguma forma, ela entende que eu tenho ou uma experiência, ou uma expertise que ela necessita para complementar aquele trabalho dela no processo. Então, por aí já não é uma relação equilibrada. Agora, a mesma coisa acontece quando eu procuro uma parceira. Quando eu procuro uma parceira, com certeza essa parceira ela tem alguma habilidade ou experiência que eu ainda não tenho naquela demanda. E até porque a gente tem que, como muito bem disse o doutor José Andrade, a gente tem que saber o custo do processo.
E é aquilo que eu falei aquele dia. Eu faço algumas implementações aqui no escritório e isso acaba gerando um valor, isso acaba gerando uma despesa, um investimento. E depois, como é uma decisão que eu tomei sozinha para melhorar o fluxo do escritório, eu acabo achando que eu não tenho que levar esse custo para a parceira, porque quando ela me contratou, não tinha aquilo. E sendo uma decisão que eu tomei sozinha, eu tenho que necessariamente arcar com essas despesas sozinhas. Então, por exemplo, é plataforma de recebimento, é plataforma de busca de bens, endereços, envio de e-mail. Tem muitas taxinhas assim que são cobradas que eu acabo não repassando. Mas o ideal e o meu foco agora é realmente precificar, descobrir o custo do processo mensal e repassar isso, né? Ou para o cliente, que é o ideal, como taxa mensal de manutenção, ou incluir isso nas despesas antes de ratear esses honorários com a parceira. Caso os honorários sejam recebidos exclusivamente por um dos parceiros, deverá ser repassado em até 24 horas. O presente instrumento tem vigência por prazo indeterminado enquanto durar o contrato de honorários, que é parte integrante desse, né? O contrato poderá ser rescindido a qualquer tempo, por qualquer parte, mediante notificação prévia de 10 dias. Neste caso, os honorários serão aqueles recebidos até a data da rescisão. Eu até acredito que o meu parceiro pode ter ficado com medo dessa cláusula, né, de rescisão, porque ele pensou assim, ela vai rescindir, eu não recebi nada porque é no êxito e depois eu vou levar o golpe. Talvez seja isso, porque a gente não chegou a discutir essas cláusulas. Responsabilidades. O parceiro executor das peças, fulana de tal, encaminhará para outra parceira conferir antes de realizar o protocolo. Nessa cláusula aqui, inclusive, eu falei para vocês aquele dia, exatamente na reunião do José, que eu implementei os prazos internos do escritório. Então, hoje, aqui no escritório, a gente começa a trabalhar um prazo fatal 10 dias antes. Aí, a minha assistente tem 3 dias para confeccionar a peça, ela passa para revisão, eu tenho 3 dias para revisar essa peça. Se tem alguma parceira, ela tem 3 dias para revisar essa peça. Esse fluxo total termina em 9 dias. Terminando em 9 dias, eu tenho 1 dia de tranquilidade para protocolar esse prazo no processo. Sem correria, sem fazer peça de qualquer maneira, sem protocolar no último minuto e respeitando o fluxo. Então, é muito importante essa parte aqui, ó. Por quê? Para vocês dividirem as responsabilidades do processo. Porque senão, se você não confere ou manda para sua parceira conferir, você está tomando uma decisão sozinha. E se você toma uma decisão sozinha, você vai ter que arcar com as consequências dela sozinha. Cláusula 9. Ambas parceiras devem informar uma a outra as publicações relativas a esse processo. Eu acho essa parte bem tranquila. As partes deverão observar os preceitos legais do Estatuto da Ordem, inclusive quanto ao sigilo dos dados do contrato e das atividades relacionadas. O parceiro que não respondeu o outro no prazo de 48 horas ou deixar de cumprir algum procedimento terá rescisão antecipada sem prejuízo de perdas e danos. Olha para você ver que cláusula importante. Naquele primeiro caso que eu contei para vocês, que a minha parceira ficou quase 6 meses para fazer a petição inicial, ela já teria rescindido aqui de pleno direito. E, inclusive, podendo responder por perdas e danos, né? Então, é muito importante a gente formalizar. Aqui ficou desconfigurado. Cláusula de eleição de fórum, né? A cidade que você morar, 2 testemunhas, coloca a data e cada um assina aqui. Pronto. É só isso, não precisa de mais nada que isso. Agora, se a demanda ou se a sua parceria tem alguma questão específica, aí convém você colocar e adaptar o contrato da melhor maneira que ficar para vocês. E contrato, eu sempre falo que é o seguinte, quando a gente está fazendo o contrato, a gente sempre acha que já colocou tudo nele.
Aí o dia que surge qualquer questão, que qualquer pessoa suscita uma dúvida naquele contrato, aí a hora que você vai olhar, você fala assim, nossa, eu podia ter escrito desse jeito que ia ficar melhor. Nossa, eu poderia ter colocado dessa cláusula aqui que ia ficar mais esclarecido e não ia dar brecha para ninguém duvidar de nada. Então, assim, contrato, quanto mais minucioso, quanto mais detalhista ele for, melhor é, para evitar qualquer tipo de mal entendimento. Pessoal, alguma dúvida nessa parte? Hoje eu faço assim, eu faço 2 tipos de parceria aqui no escritório. Ou é a parceria por indicação, quando a pessoa não quer atuar na demanda, ela quer só indicar o cliente, e aí eu vou atuar sozinha, então eu passo 20% quando é uma parceira recorrente, se aquela parceira traz muitos processos. Agora, se ela quer atuar em conjunto comigo, aí eu vou fazer aquela avaliação que eu falei para vocês. Vou olhar o custo do escritório, o custo com sistemas, com todas as plataformas que a gente utiliza, e tentar equilibrar isso com a atuação da parceira, para não ficar desigual para ninguém ficar ganhando sobre o outro. Bom, já que vocês não têm dúvidas nessa parte, eu vou passar agora para os aplicativos. Deixa eu abrir aqui o compartilhamento mais uma vez. Os aplicativos, eu vou abrindo eles e vou mostrando para vocês como funciona. Bom, plataforma financeira. Eu utilizo o Asas aqui no escritório. Como que eu fazia antigamente? Eu era muito amadora, pessoal, muito amadora. Antigamente, eu emitia um boleto para o cliente da minha conta no Nubank e mandava para o cliente pagar. Então, o cliente ele recebia um boleto com o meu nome. Então, assim, gente, é surreal o cliente. Aí, ele, capaz que ele olhava aqui e falava, gente, se eu não pagar isso aqui, não vai acontecer nada, né? Então, assim, hoje eu uso a plataforma Asas, de todas essas plataformas digitais que a gente conhece, que tem disponíveis no mercado, porque eu sei que tem outras, tem Cora, tem Conta Azul, enfim, tem muitas opções. Na época que eu pesquisei, a única que aceitava você se cadastrar com CPF era o Asas. As outras todas exigem CNPJ. Eles até falam aqui, ó, conta digital PJ. Tudo bem, Josi? Eles até falam PJ, mas o meu primeiro cadastro com eles foi com CPF. E eu acho uma facilidade muito grande, porque recentemente eu regularizei o escritório, eu registrei o CNPJ, então eu tinha dúvidas em relação àquelas cobranças que já são recorrentes, o parcelamento que o cliente já está pagando. Porque o CNPJ que eu abri com uma empresa, uma startup muito boa de serviço, e aí eles têm o próprio banco também. O próprio banco faz a integração com a contabilidade. Então, assim, é uma coisa fantástica. Só que me dava preocupação como que eu ia fazer essa transferência das cobranças para o outro banco. Essa transferência eu teria que fazer tudo manual. Então, por exemplo, eu entraria aqui no Asas, cancela os boletos que foram gerados para o cliente pagar, ou o cartão, informa que está trocando de plataforma e migra para outra. Aí cria as cobranças lá, novos boletos lá. Então, eu falei, gente, isso vai me dar trabalho demais. E aí, quando eu fui conversar com o pessoal do Asas, eles te oferecem uma opção de você simplesmente mudar o cadastro. Então, você entra na sua conta, coloca lá o CNPJ, o nome da empresa, tudo certinho, e a conta se transforma em PJ. E aí não muda absolutamente nada. Toda aquela gestão de cobranças e boleto e cartão que tem ali vai continuar da mesma forma. E a conta PJ, ela tem muito mais opções do que a conta pessoa física.
Deixa eu ver se eu consigo entrar aqui para mostrar para vocês. Mas assim, eu sou apaixonada porque o Asas, ele revolucionou o financeiro do escritório. Tornou muito mais profissional e mais intuitivo. Eu não tenho nenhum problema de recebimento com o Asas, porque o gerenciamento dele é muito intuitivo, é muito fácil. Deixa eu ver aqui. Ah, não vou conseguir. Ai, acho que assim dá. Deixa eu ver aqui. Só um minutinho, pessoal. Tô achando uma forma aqui de poder mostrar para vocês. Ah, agora vai dar. Olha só, então a opção PJ, ele tem várias ferramentas. Aqui te mostra um resumo do seu financeiro, as contas que você tem para receber, a sua previsão de faturamento, quanto que você já recebeu, quanto que falta para receber, se tem alguma cobrança vencida, tudo você vai ver aqui, ó. Clientes, aqui aparece toda a sua lista de clientes, as cobranças que você tem, o que você recebeu em Pix, links de pagamento. Aqui, ó, você tem a opção de consulta ao Serasa, tem como negativar o nome do cliente aqui. Meu dinheiro, te mostra extrato, as movimentações que você fez. Você consegue antecipar os recebimentos por cartão, por boleto. Já emite a nota fiscal dentro da própria plataforma. Você não precisa sair para entrar no site da prefeitura, aquela bagunça toda. Negativação, é aqui que você negativa o cliente. Enfim, vocês teriam que entrar aqui, porque eu estava tentando entrar sem expor os dados do escritório, mas não está tendo como. Então, depois vocês entrem, façam o cadastro para conhecer melhor a plataforma por dentro. Mas, assim, ela é muito completa e, para mim, assim, foi o que transformou. Eu sou suspeita porque eu gosto demais do Asas. Bom, um outro site que talvez a maioria de vocês até conheçam é esse aqui, ó. Cálculos Financeiros, Dr. Calc. O Dr. Calc é para atualizar as tabelas, né? A gente usa muito para pensão alimentícia, planilha de execução, enfim. Ontem, acho que ontem ou anteontem, até vi alguém perguntando num grupo da OAB qual planilha que usava. Então, eu acho esse aqui muito completo. Vocês usam algum diferente desse? Lau, eu não estou conseguindo ver. Qual que é esse aí? É o Doutor doutor. Cal? É o doutor Cal. Você usa para fazer cálculo de pensão? Eu uso o TJDF mesmo. Ah, legal. E eu tenho um outro que, quando é um cálculo que precisa de fazer amortização, ele chama cálculo jurídico.
Ah, É muito bom e ele é muito detalhista também. Eu não sei se esse aí é gratuito, porque esse que eu tô falando, ele é pago. sei. Mas ele é muito bom para quando tem cálculo muito complexo, sabe? Ah, legal. Não, esse aqui ele é grátis. Ele é grátis, ele é bem completo também. Depois você dá uma olhada. Eu Ah, eu vou olhar. vou passar para vocês essa listinha de sites que eu vou mostrar. Mas aqui tem muita coisa, reajuste de aluguéis, valores, ó, a RAI que fica nessa área imobiliária, desapropriação, enfim, tem muita coisa legal aqui também. Bom, próximo da nossa lista, que eu acho que é até parecido, Vanessa, com esse que você está falando, é o cálculo exato. Esse cálculo exato, ele tem várias opções aqui, ó. Ele faz as variações de índice, cálculos financeiros, cálculos de previdência, de empréstimo, financiamento, cálculo de reajuste de aluguel, dívida vencida. Ele faz o planejamento de viagem, então, considerando fuso horário, câmbio, orçamento, investimento em Bitcoin, cálculos trabalhistas, de doméstica, cálculos periciais, IPVA, tarifa de correio. Então, assim, esse aqui também, ele é muito completo, ele tem muita coisa aqui, ó. Eu uso muito o cálculo exato. Você Assim, usa, amiga? cálculo trabalhista, ele é bom para dar uma base. Então, assim, aquele básico mesmo, às vezes você perde tempo, ele já faz e é ótimo. Dá uma noção, né? São. Muito bom. Bom, o próximo, que às vezes você está na correria e está precisando, às vezes você recebe um prestador de serviço e precisa de um recibo. Aqui tem todos os tipos de recibo. Esse site também ele é grátis. Então, aqui, ó, você consegue emitir um recibo simples. Então, vamos supor que você está pagando através do seu escritório. E aí a pessoa foi lá receber, não tem. Você chamou uma eletricista para resolver alguma coisa para você. E aí você entra aqui, ó, só preencher os dados, ele gera o recibo para você. Peraí que a tela tá ruim, que tá esticada. Deixa eu trocar a tela aqui que fica melhor. Que é esse aqui, ó. Que aí vai ficar melhor, peraí. Janela. Acho que aqui fica melhor para vocês verem. Ó. Então, vocês entram aqui, ele gera o recibo na hora. É muito legal. Vou fazer um aqui, ó, de R$ 100. Nome do pagador, Laudiene, CPF, tal, referente a eletricista, cidade, Goiânia, data, nome do emissor, Daniela, aí telefone opcional e CPF também opcional. Forma de pagamento, Pix. Aí você coloca se você quer em 2 vias ou só uma, ele gera 2 ou 1. E já sai prontinho. Só você imprimir e assinar. E aí pede para a pessoa assinar. Aí ele tem vários aqui. Quer ver? Recibo simples de pagamento de prestação de serviço, você pode colocar com a sua logo, recibo de salário, de aluguel, nota promissória, ordem de serviço. Então aqui tem muitas opções. Eu adoro esse site. Ele é muito intuitivo também. O próximo, que eu gosto bastante, é o prazo fácil. Eu acho que vocês devem conhecer o Legal Cloud, que é o mais conhecido, que a maioria das pessoas usam. Deixa eu colocar aqui. Conseguem ver? Então, esse aqui, ele faz cálculo dos prazos. A diferença dele para o Legal Cloud, que normalmente as pessoas usam, que o Legal Cloud, ele tem uma quantidade, se eu não me engano, são 5 simulações que você pode fazer. A partir da sexta, você tem que assinar. Agora, esse aqui não. Esse aqui é livre, você pode fazer quantas simulações você quiser. Então, você coloca aqui o estado, o município que você quer simular, a matéria,
o processo eletrônico, físico, tribunal. Aí você coloca a data da publicação e o prazo, 15 dias úteis. Aí ele te dá, ó, a tabelinha certinha. Normalmente eu até junto isso aqui no processo, ó. Principalmente quando tiver dúvidas, se teve algum feriado e tudo mais, para comprovar a tempestividade. Próximo, esse aqui eu amo ele, eu acho ele muito legal, muito bacana. O Canva, ele te dá uma visão estratégica do seu negócio. E o Sebrae, ele lançou essa ferramenta, deixa eu mudar a tela aqui para vocês verem melhor. O Sebrae lançou essa ferramenta no site e facilita muito para nós. Porque aí basta você preencher os dados. Deixa eu colocar aqui a janela. Ó, por exemplo, eu comecei a fazer o meu aqui, só que vocês estão vendo minha tela? Eu vejo normal. Ai, ótimo. Ó, eu comecei a fazer o meu aqui, olha para vocês verem, de 2020. Tá bem atual, né? Tá bem atualizado, assim. Como que funciona? Isso aqui vai te dar uma visão geral do seu negócio. Lembra quando ontem eu estava falando de mapear o cliente, mapear essas questões? É aqui que funciona tudo. Então, você vai criar a estrutura do seu escritório. Aqui você coloca os seus parceiros, pode editar, pode excluir, pode mudar a cor. Então, aqui você relaciona todos os parceiros, pode colocar área de atuação. Aí aqui você vai colocar as palavras-chave do seu negócio. Você trabalha com o quê? Que tipo de ação você vai pegar? Recurso, quais são os recursos que seu negócio tem? Qual que é a proposta de valor que você tem, o diferencial do seu escritório? Qual que é a transformação que você gera na vida da pessoa? Seu relacionamento com o cliente, os segmentos do mercado que você atua, quais são os canais que você entrega o seu serviço, que você comunica com o seu cliente? Aqui é a estrutura de custos, ó, o tanto que é importante preencher, porque aí você vai saber quanto está custando os processos para você, cada processo. Quais são suas fontes de renda hoje? Então, isso aqui, ele serve para você ter uma visão macro do seu negócio, para você entender qual parceiro acionar, o que você precisa melhorar no relacionamento com o seu cliente, se você consegue ampliar a segmentação da sua atuação no mercado, ou melhorar os canais de comunicação de entrega desse serviço. Então, assim, essa ferramenta é sensacional. Eu até tenho como tarefa agendado para mim finalizar, terminar isso aqui, porque isso aqui facilita muito na tomada de decisões. Porque quando você tem uma visão clara do seu negócio e precisa tomar uma decisão, principalmente se for de urgência, vai ser muito mais tranquilo quando você tem tudo desenhado. Deixa eu pegar o próximo aqui. Essa plataforma do Sebrae é grátis? É grátis. Nossa, é muito legal mesmo. Muito boa. Sebrae. Deixa eu ver qual que é o próximo. Ah, aqui, ó. Para criar conteúdos. Todo mundo fala do Google Trends, né? Esse aqui, eu vejo poucas pessoas falando dele. Deixa eu compartilhar aqui de novo. Esse site eu vejo poucas pessoas falando dele. Não vou arriscar aqui no inglês, é Answer the Public. Amiga, ajuda aí, Dani. Você que é a fera no inglês. Acho que a Vanessa também, né, Vanessa? Não, já tá ótimo do jeito que você falou. Vou me aventurar também, não. Então aqui, por exemplo, ele é bom para te direcionar na produção de conteúdo. Aí você digita aqui, por exemplo, divórcio.
Aí você pode selecionar o país que você quer saber e qual a língua que você quer saber. Então, a pesquisa dele é mundial. Aí aqui você tem que fazer um cadastro. E aí ele vai te dar os resultados, quer ver? Divórcio. É muito engraçado isso aqui, porque o povo pesquisa cada coisa. Amiga, eu vou passar a lista para vocês. Ou você quer acessar agora? Deixa eu colocar aqui, que talvez você quer entrar agora. Eu queria já entrar agora. Peraí. Salvando eles aqui nos favoritos, os sites que você está passando. Eu vou mandar a listinha completa para vocês no grupo. De todos. Aqui, ó, por exemplo, divórcio. Aí você vem e seleciona Brasil. Brasil. E português. Por que português? Para saber quais são as buscas em português que as pessoas estão fazendo. Vamos ver o que as pessoas pesquisam de divórcio no Brasil. Olha aqui que legal, ó. Olha esse disco, gente, isso aqui é fantástico. Ele encontrou 76 perguntas a respeito de divórcio. Quando? Você clica em quando, ele vai abrir para você, quer ver? Acho que minha internet está ruim. Aqui, ó. Deixa eu aumentar aqui. Aqui, ó. Quando? Aí, o que a pessoa perguntou? Divórcio quando um não quer assinar. Então, qual que é a dúvida da pessoa? E se o outro não quiser me dar o divórcio? Divórcio quando um dos cônjuges mora em outro país. Divórcio quando tem filhos. Divórcio quando há traição. Divórcio quando foi criado. Deve ser estudante de direito isso aqui. Divórcio, de novo, quando tem traição. Divórcio quando os dois querem. Divórcio quando tem filhos e bens. Aí, isso é o quando, né? Que as pessoas perguntam. Aí a gente tem outras áreas. Quem, né? Aí tem o quem aqui, ó. O que as pessoas pesquisam do quem? Quem divorciou vai para o inferno? Vai para o inferno, Vanessa? Você faz um post desse. Divórcio, quem fica no imóvel? Ou seja, a pessoa quer saber quem tem direito de morar no imóvel, né? Divórcio, quem fica no imóvel paga aluguel. Divórcio, quem fica com os filhos, quem fica com a guarda, quem tem direito à pensão, quem paga o condomínio, quem paga o advogado. Ai, gente, sempre sobra para o advogado, né? Aí, ó, o quê? O que as pessoas perguntam de divórcio? O que é divórcio litigioso? O que é divórcio? O que é divórcio extrajudicial? O que é divórcio direito? O que é divórcio? O que significa divórcio litigioso? Divórcio energético? Energético? É energético. Divórcio em São Paulo, São Carlos. Quantos capítulos de divórcio? Da herdeira bilionária. Gente, que coisa! Ó, divórcio. Divórcio é pecado? Divórcio é segredo de justiça? É permitido na Bíblia? É direito potestativo? Divórcio é pago? Então, olha só, para você ver quantas questões as pessoas têm dúvidas a respeito do divórcio. Onde ajuizar? Então, por exemplo, se a sua produção de conteúdo é voltada para outros advogados, se você quer prospectar consultorias, mentorias, é aqui que você trabalha, ó. Divórcio, onde protocolar, pode trabalhar com competência. Qual é o valor do divórcio, da ação de divórcio, né? O valor total da ação. Aqui, ó, os casos que a gente chama de pauta quente. Por que se divorciou Miley Cyrus? Divórcio da Carmen Villa-Lobos, divórcio da Shakira, do Tom Brady, da Kim Kardashian, da princesa Diana, da Adele. Então, aqui tem até as pautas quentes. É muito bom. E, assim, você tem uma infinidade de questões aqui para trabalhar. Aqui, ó, ele te dá o volume de pesquisa, né? Foi 9.900 cliques.
58 segundos a busca, e aqui ó, ele te dá o preço por clique, 30 centavos o preço por clique. Então, se você for fazer o ADS de divórcio, é esse valor que você vai pagar a cada clique que a sua publicação tiver. Alguma dúvida, pessoal, sobre esse site? Dúvida não, mas que eu achei fantástico, eu achei, porque, nossa, eu quebro a cabeça para fazer conteúdo. É legal, né, Vanessa? Ele é muito bom. Nossa Senhora. Porque o Trends não dá a pergunta assim, né? Ele dá o termo, a palavra. Agora, isso aí dá, assim, é a chave para fazer conteúdo, é perfeito. Essa eu não conhecia também, não. Muito legal mesmo. Eu só estou precisando usar mais, mas ele é muito legal. Pessoal, então, a outra ferramenta que eu trouxe é o Trello, tá? Esse Trello aqui é o meu, e aí aqui são os quadros que eu tenho no Trello. Eu vou abrir alguns para vocês verem, e aí, se vocês tiverem interesse em algum, eu posso disponibilizar, tá? Igual a Dani fez. E aí vocês copiam e usa aí para facilitar. Eu tenho aqui análise SWOT. O que é a análise SWOT? É mais uma ferramenta de gestão do seu negócio, do seu escritório. Porque com a análise SWOT, você vai entender quais são as suas forças, fraquezas, as oportunidades e ameaça do seu negócio. Então, com isso aqui, da mesma forma que no Canva você tem a visão estratégica do seu negócio, mas de parceiros, do seu fluxo de atendimento, das ferramentas que você possui e da forma que você entrega o seu serviço, a análise SWOT, ela te dá a visão estratégica do negócio. Então, você passa a entender quais são os seus pontos fortes. E isso pode ser de você e do seu escritório, como nós conversamos ontem. Assim como tem pessoas que têm facilidade para fazer petição e outras para fazer audiência, aqui você vai descobrir isso. Então, por exemplo, quais são meus pontos fortes? Tudo que envolve comunicação, fazer audiência, sustentação, atender cliente. Qual é a minha fraqueza? Peticionar. Não gosto de peticionar. E quais são as oportunidades que isso gera? Exatamente, eu posso fazer sustentação para outros colegas, eu posso fazer audiência para outros colegas, posso fazer consultoria, mentorias. O que ameaça o meu negócio? Aí você vai colocar aqui. Pode ser escritórios concorrentes, pode ser algum problema interno que você tem no seu escritório. Então, aqui, quando você preenche isso aqui, você automaticamente vai acelerar os seus resultados. Então, aqui, ó, você vai destrinchar cada um deles, ó. Força, fraqueza, oportunidade, ameaça. Aqui tem algumas perguntas que vão te direcionar a preencher melhor cada quadro. Então, por exemplo, força. Quais as vantagens que a sua organização, né, que o seu escritório possuem quando comparados com os outros? Então, qual que é seu diferencial? O que você julga que faz melhor do que os outros? Quais são as características que tornam o seu escritório e a sua gestão únicos? É você que atende pessoalmente o seu cliente no WhatsApp? Tem alguém que atende? Qual que é o diferencial que você oferece para ele? Fraquezas. Consigo, Vanessa. O que você acredita que pode ser melhorado no seu escritório, que tem que ser evitado? Outras pessoas do mesmo segmento, que você observa como fraqueza do seu escritório, da sua organização. Enfim, isso aqui, pessoal, depois que você preenche, você tem, assim, a faca e o queijo na mão. A faca e o queijo. Porque aí, a hora que você bater o olho aqui, você vai entender o que você precisa melhorar no seu escritório e quais são os pontos fortes que você precisa investir para ser o seu diferencial, né? Porque o Joel J fala uma coisa que eu gosto muito, é que você tem que descobrir o seu dom e investir nele. Então, todos nós temos alguma coisa que a gente faz com mais facilidade e com mais excelência do que outras pessoas. Então, a gente tem que descobrir esse dom e potencializar ele, porque a partir do momento que a gente potencializa ele, tudo flui de forma mais tranquila. Então, com essa lista aqui,
você consegue mapear direitinho todas as suas fraquezas, fortalezas, oportunidades. Outros quadros que eu tenho, o Canva. Tanto eu tenho ele lá no Sebrae, que vocês viram, mas também eu tenho ele aqui, ó, no Trello, que é a mesma coisa, tá? Não muda, só muda a forma de preencher. Aqui você vai ter ele mais dinâmico, né? Então aqui, ó, tem até orientação, ó. O Canva é uma solução eficiente que ajuda o empreendedor a visualizar as questões estratégicas do negócio, com o principal objetivo de estruturar um modelo inovador, trazendo praticidade, principalmente na dinâmica e análise das organizações. Então, você coloca a sua proposta de valor, o segmento de cliente que você atende, o canal que você atende, fluxo de receitas, os recursos chaves, né? Qual que é o diferencial da sua entrega de serviços? As atividades chaves, os parceiros, o relacionamento com o cliente. Então, assim, aqui também vocês podem ver que está tudo para eu fazer, né? Minha tarefinha de casa eu ainda não fiz. Mas eu vou disponibilizar para vocês também. Uma questão que eu gosto bastante, método GTT. É basicamente um gerenciador de tarefas. Então, por exemplo, no inbox, você coloca qualquer tipo de tarefa que você tem que fazer. Então, tudo que vier na sua cabeça, sabe quando você lembra assim de alguma coisa, fala, nossa, eu tenho que resolver isso. Você vai vir aqui e vai escrever qualquer coisa. E aí, depois que você fez isso, que ela está no inbox, aí você vai dividir essas tarefas. O que dura menos de 2 minutos para você resolver, você coloca aqui. O que você vai fazer hoje, você vai colocar aqui. O que você está esperando de outras pessoas, seja uma resposta, uma análise, você vai colocar aqui. O que você tem que resolver essa semana? Você vai pôr aqui. Para depois, são tarefas importantes, mas são tarefas que não têm urgência. Então, quais são as minhas tarefas importantes e que não têm urgência? Eu tenho que fazer a matriz SWOT, que eu acabei de mostrar para vocês, criar a missão, visão e valores do escritório, fazer a análise de BSC, isso aqui é de clientes, fazer as tarefas da mentoria da Luísa, renomear as pastas dos clientes para o número do processo. O que eu vou fazer um dia? Isso aqui é pesquisar um processo desse cara que me deve. Então, um dia, talvez, eu vou dar uma olhada nisso aqui. Projetos. Aqui, ó. Cursos em andamento. A listinha tá pequena, né? Olha só, que tantinho de curso que eu tenho que fazer. E aí eu coloco aqui para melhor organizar. Então, eu gosto muito. Por quê? Porque, às vezes, a gente faz gerenciamento de tarefas e as tarefas ficam soltas. Às vezes você escreve num bloquinho de papel, aí você está na rua, lembra de alguma coisa, coloca no seu bloco de notas. Daqui a pouco, você está escrevendo, está respondendo alguém no WhatsApp, lembra de outra coisa. Aí manda mensagem para você mesmo, né? Porque todo mundo tem aquela conversa consigo mesmo para ficar guardando as coisas. Aí, resultado disso, você está com as tarefas todas espalhadas no celular, no bloco de notas, na sua agenda, e no fim, você não sabe ao certo o que você tem que fazer. Então, quando você se condiciona a entrar ali, a colocar todas as tarefas no mesmo lugar, isso, gente, vocês ganham um tempo, assim, inestimável, porque vocês já vão entrar e já vão saber o que você tem que fazer ali, o que é rápido, o que você tem que fazer hoje, o que tem que fazer daqui uma semana. Isso ganha tempo. Bom, outro quadro que eu tenho aqui é de criação de conteúdo para o Instagram. Então, aqui eu coloco o que foi postado, né? Os posts que eu já fiz, até que vem a maioria aqui, porque não tem a ver comigo mais. O inbox é a mesma coisa do GTT, você vai colocando aqui, ó, tudo que você pensar assim, isso aqui dá um tema bom de conteúdo. Aí você entra e vai colocando aqui. E aí, o que eu faço? Normalmente, se tem alguma referência, eu coloco aqui, ó, o arquivo. Então, eu quero falar de LGPD na advocacia. Aqui tem um guia, ó, para eu extrair algumas informações. Aqui você coloca as suas pesquisas, inspirações, né? Então, aqui eu tinha colocado quanto custa minha hora de trabalho. É também para eu extrair
esse material para virar conteúdo. Aqui eu coloco o texto pronto, o post depois de pronto. O que eu vou postar hoje? O que eu vou postar na semana? O que eu tenho que fazer em relação aos seguidores? Responder o direct, responder os comentários. Quais são meus parceiros? Vou colocar aqui os parceiros. Então, isso aqui também é muito bom para você se organizar na produção de conteúdo. Bom, qual que eu não mostrei para vocês? Não mostrei. GTT mostrei, né? Isso aqui é para lançamento de produto digital. Se vocês tiverem interesse, mas acredito que ninguém aqui vai lançar, né? Palavras-chave que você usa, o conteúdo que tem que ser criado. O que você tem que fazer 21 dias antes do lançamento? Na fase 1, fase 2, fase 3 e 4, que é a abertura de carrinho. E o editorial de lançamento. Aqui é muito legal, ó. Por quê? Porque a maioria de nós, além de advogada, somos mãe e esposa, né? Então, esse Trello aqui, ele é para organização familiar. Eu acho ele muito legal, mas eu nunca usei ele. Como que ele funciona? Aqui, você vai colocar as metas da família, as datas importantes. Então, por exemplo, aniversário de casamento, aniversário da sogra, aniversário de alguém importante. Finanças. Quanto pagou de IPTU, IPVA, a água, luz, energia e despesas eventuais. Férias, alguma loja. Olha aqui, ó, das crianças. Consulta odontológica, consulta clínica, reunião de escola. Isso aqui é muito legal para vocês usarem, principalmente para salvar os arquivos e facilitar na hora de declarar o imposto de renda. Porque na hora de declarar o imposto de renda vira aquele Deus nos acuda, né? Que ninguém acha recibo, ninguém acha nota fiscal. Tarefas domésticas. Aqui você consegue se organizar, ó, sobre a limpeza, manutenção da casa. Então, você pode se organizar para fazer um de cada vez, de forma que acabou a semana 4, já fez toda a manutenção da casa. Cardápio. Isso aqui é muito bom, principalmente para quem tem ajudante, né, que cozinha. Lista de supermercado. Coloca aqui sua lista, ó, tem só os itens básicos aqui, mas você pode adicionar os outros. Tarefas a realizar. O que você tem que fazer dentro de sua casa? De repente, consertar um ar-condicionado, marcar o médico da sua filha. O que está concluído? Então, eu acho muito legal também. Deixa eu ver aqui qual outro. Acho que eu mostrei todos, né? Só não mostrei esse aqui, ó. Como montar uma apresentação de sucesso. Para quem está querendo ser palestrante, professor, esse é o momento, ó. Qual que é o objetivo da sua apresentação? Sempre você vai colocar ele aqui para você não se perder no que você vai falar. Controle do tempo, de conteúdo, você adequar o que você vai falar dentro do tempo que você tem disponível. Briefing, o que é o briefing? É um retrato, né? Então, qual que é o objetivo com aquilo? Quem que é a sua audiência? Você vai falar para jovens advogados, advogados experientes, advogado de família, advogado criminal. Qual o problema deles? Qual mensagem você quer passar? Faz uma lista para chamar a atenção deles durante a apresentação. Storytelling. O que você vai usar como storytelling na sua apresentação? Conteúdo que você vai criar. Qual ferramenta que você vai usar? Eu vou mostrar para vocês algumas ferramentas aqui para usar em apresentação. Design, animação. O apresentador. Estuda o tema com afinco, organiza a sua apresentação, treine em casa, invista na geração de autoridade e use gatilhos mentais. Então, aqui, você tem toda a estrutura de uma apresentação poderosa. Pronto, é isso. E aí, o outro quadro que eu tenho é o do escritório. Deixa eu ver se ele está aqui. É o do escritório, que para mim tem funcionado muito bem. Como funciona? Aqui eu tenho os modelos de processo, né? Então, por exemplo, processo de família. Quando eu abro aqui, eu tenho
os dados da parte representada. Se é menor, por exemplo, a ação de alimentos, eu tenho os dados do representante legal no processo, no escritório, os dados do processo aqui na justiça, né, no judiciário. É uma ação judicial ou extrajudicial? Quais documentos esse cliente me trouxe? Eu marco aqui. Tem alguma solicitação com prazo? Então, normalmente, os prazos a gente coloca aqui, ó. Então, aí eu tenho um modelinho para cada área de atuação. Área civil, é azul, sucessões roxinho, família rosa, trabalhista verde, previdenciária amarelo. Aqui eu guardo tudo que é questão de conta e senha. Aqui eu tenho informações gerais dos cursos que eu dou para a ESA, informações do escritório, como endereço, logo, conta bancária, informações de consulta. Aqui, o que precisa para o cliente agendar? Quais são os dias que eu atendo? Quais são os dias que eu tenho livre? Ó, fica aqui de forma bem clara. Terça e quinta. Scripts. Isso aqui é muito bacana. Aqui tem o script de toda a jornada do cliente. Então, aqui, ó, quando o cliente entra em contato para fazer um agendamento de consulta, isso aqui a gente envia na primeira resposta para ele. Então, oi, tudo bem com você? Obrigada pelo contato. Vou te passar as informações de como funciona o atendimento com a Laudiene. Se você tiver processo, manda o número do processo para ela consultar. Se não tem, manda um áudio ou um texto. As informações são usadas para estudar a sua demanda e te dar uma melhor orientação. Aí você vai esperar o cliente responder, porque isso aí é uma isca. Você vai só demonstrar interesse pelo caso dele. Depois que ele te respondeu, ou com o número do processo, ou com o áudio explicando o que ele quer, aí você vai falar, ó, a consulta é feita de forma virtual, tananã, fala o valor, pagamento da consulta. Aí você vai mandar antes, depois que ele respondeu o script. Fala, olha, segue os dados bancários para você agendar a consulta. Marcou a consulta, você vai confirmar com ele um dia antes. Oi, tudo bem? Estou passando para confirmar a sua consulta, reunião com a Laudiene. Vai ser amanhã, posso confirmar? Aqui você preenche a data. Aí, depois que a resposta for positiva, você manda o link de acesso à reunião. E aqui tem as orientações para a reunião. Então, vai mandar assim, ó, segue o link, aqui vai colar o link, né? Algumas orientações. Leia com atenção e, para maior aproveitamento, clique no link, você será redirecionado para a reunião. Organize-se para estar 5 minutos antes, use fones de ouvido, verifique a conexão com a internet, esteja num local silencioso, tolerância de atraso, 15 minutos. Após esse período, a reunião vai ser reagendada. Enfim, pessoal, aqui tem de tudo. Então, depois que o cliente recebe a proposta e aceita, ele aprovou a proposta, aí eu vou pegar os dados dele para fazer o cadastro dele no escritório. Então, eu mando esse texto aqui, ó, para seguir com a contratação, me passe seus dados. Mandei o contrato, eu mando pela plataforma que eu vou passar para vocês. E aí eu mando esse textinho aqui para ele, ó. Conforme combinado, mandei para o seu e-mail, né, a plataforma, assino o contrato e me avisa aqui, por favor. Depois que o cliente fechou, boas-vindas. Então, oi, boa tarde, tudo bem? Me chamo fulana, sou assistente da Laudiene. Agradeço a confiança e credibilidade do nosso trabalho. É só realmente para ele se sentir bem recebido, bem quisto. Depois que o processo é distribuído, tem aqui o textinho para mandar para ele, o número do processo. Notificação de audiência online. Notificação de audiência presencial. Diligência. Pessoal, isso aqui é muito importante eu falar para vocês. O que eu mudei aqui no escritório? Antes, eu passava só o relatório processual para os clientes uma vez a cada mês, né? Então, uma vez por mês eu mandava esse relatório. Só que esse relatório, muitas vezes o cliente nem abre, nem sabe o que está acontecendo, nem dá notícia daquilo. Então, eu passei a avisar a cada diligência que eu faço. Então, não é uma vez por mês que a gente trabalha no processo dele. Então, se teve ligação no fórum, se a gente mandou algum e-mail cobrando andamento no processo, qualquer coisa nesse sentido para dar impulso para o processo dele, a gente entra no WhatsApp na hora e avisa.
Então, por exemplo, esses dias que eu fui no fórum e fiz 4 ou 5 despachos lá de processo, eu mandei na hora para os clientes, tirei foto da porta do gabinete, falei, ó, acabei de falar com o juiz sobre o seu caso, foi assim, 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 ele falou isso, isso, isso e aquilo outro, e agora vai acontecer isso, isso e isso. Então, eu sempre falo, por quê? Primeiro, para não dar tempo do cliente me cobrar o andamento do processo dele, e segundo, para ele ver que o processo dele está sendo cuidado, que a gente está diligenciando, que a gente está tendo essa postura proativa de cuidar do processo dele. Então, essa é a parte da diligência. Sobre andamento, a gente sempre manda andamento do processo para o cliente. Isso aqui, quando o cliente esquece de pagar os honorários, a gente manda dessa forma aqui, bem educada. E aí, o que que eu tenho feito? Sabe quando a demanda do cliente acaba, e aí você quer dar aquela cutucada nele, porque às vezes o cliente tem alguma outra demanda, algum problema, e não é aquela dor latente, ele vai deixar aquilo de lado. Aí eu criei essa atualização de dados cadastrais. Eu falo para ele que a gente mudou o sistema do escritório, que precisa atualizar os dados dele, e por gentileza me mandar os dados, né? Então eu ponho aqui as informações. A intenção disso aqui, além de ter os dados atualizados, claro que ele vai mandar, é que o cliente lembre, fala, nossa, tem essa advogada. E se ele tiver com problema, ele vai passar para nós, entendeu? Então, é manter o contato com o cliente. Aqui eu tenho até modelinho de pedido de andamento que eu faço nas varas, aviso de recesso forense, aviso do retorno do recesso e aviso de feriado. Então, esses scripts aqui facilita muito a nossa vida, faz a gente ganhar tempo também. Bom, aí aqui a gente tem as tarefas que estão sendo desenvolvidas no escritório, seja com processo, seja tarefa interna, os prazos da assistente, os meus prazos, prazos de parceiros, peças que estão prontas para protocolar, processos que estão aguardando andamento do juiz. Aqui são tarefas concluídas e processos que foram arquivados. Então, assim, para mim funciona super bem esse Trello. Tudo que eu preciso tem aqui dentro e também a gente pode ir melhorando. Sobre Trello, é isso. Depois, se vocês quiserem, eu disponibilizo para vocês. Deixa eu ver aqui qual que é o próximo. Nosso Trello foi um tempão, né? Deixa eu aumentar aqui. Esse aqui é bem simples. Ele te dá a opção de gerar um QR Code. Laudiane, mas para que eu quero um QR Code? De repente, você quer criar um QR Code com o link do seu WhatsApp para disponibilizar em algum grupo. Para que eu usei QR Code esses dias? Para criar uma dinâmica nas minhas aulas, nas minhas palestras, os cursos que eu dou. Então, eu criei o QR Code direcionando para um site. Nesse site, eu faço uma pergunta para quem está participando. E aí, sabe aquela nuvem da Fátima Bernardes que as pessoas vão respondendo e vai aparecendo ali? Então, a dinâmica que eu uso é aquilo ali, é muito bacana. Mas, de repente, você também quer criar um QR Code para colocar no seu processo, para direcionar o juiz para alguma notícia, para algum site ou para algum vídeo. Você pode salvar o vídeo no seu Google Drive e criar o QR Code para o juiz ter acesso. Então, assim, para usar ele, vai mais da sua criatividade em si, para você dar aplicação para ele. Um site que eu gosto bastante e uso na minha advocacia é esse aqui, ó. Deixa eu ver se já mudou para vocês. Não. Quando eu coloco uma janela, ele fecha toda hora. Vou colocar a tela para ver se ele fica. Eu uso bastante esse aqui e gosto muito, que é o Seguro Cred. O que é o Seguro Cred? Ele faz busca de créditos, restrições financeiras, ele localiza telefone, endereço, contato das pessoas, ele busca bens, faz negativação também. Então, eu já encontrei muita coisa aqui por esse sistema. Ele é pago, mas ele é pago por demanda, então ele é pago por uso.
a cada consulta que você faz, e não é caro as consultas dele, é R$2, R$5, R$10. Mas para usar ele, você tem que fazer um cadastro e tem que enviar os documentos. Mas ele é muito efetivo, muito bom. Eu gosto bastante. O que eu uso hoje para assinaturas aqui no escritório é esse aqui, ó. Eu gosto bastante dele, por quê? Porque além de você conseguir posicionar as assinaturas das pessoas, por exemplo, deixa eu ver se eu tenho algum documento aqui para a gente simular. Ah, esse aqui tá em DocX. Deixa eu ver aqui. Que daria. Ó, vou colocar esse relatório aqui, que eu não sei o que é. Mas é relatório de processo, depois pega de novo. Então, vamos supor que a gente quer assinar, ó, e é um alvará ainda. Vamos assinar esse alvará. Vou colocar aqui meu e-mail. Coloquei meu e-mail, vamos supor que vou colocar o e-mail da Dani. O e-mail da Dani, e agora eu vou colocar o e-mail da Bia. Aqui. Aí, tá vendo que cada um ficou com uma cor? Aí você pode escolher assinatura, rubrica, só o nome da pessoa, CPF, data. Eu sempre ponho assinatura. E aí, ó, apareceu a cruzinha, você vai posicionar onde você quer que a pessoa assine, ó. Então, coloquei aqui. Vou colocar a Daniela para assinar aqui. A Bia aqui. Aí vamos supor que é um contrato, tem várias páginas. Aí você quer que assina na outra página também. Você vai colocar aqui, aqui e aqui. Quando a pessoa receber o e-mail, ele é muito... Nossa, eu gosto mais dele. Quando a pessoa receber esse e-mail, ele vai... Nossa, deixa eu fechar aqui, porque é informação de cliente ali, vai ficar na gravação. Quando você enviar o e-mail, a pessoa, na hora de clicar em assinar, todos os lugares que você marcou a assinatura dela, automaticamente já vão assinar. E por que eu gosto dele? Que eu estava até falando num grupo ontem que eu estava. Lembra que eu falei para vocês que eu tive problema esses dias com uma cliente, que ela achava que uma ação estava dentro do contrato, mas não estava? E que eu não tinha esse contrato dela assinado mais? Eu tinha usado uma outra plataforma que chama Contractor, que era uma plataforma que eu usava antigamente, e essa plataforma só guarda o documento por 30 dias. Depois disso, ela exclui. E essa plataforma que é Authentic, ela guarda por muitos meses. Então, aqui, por exemplo, deixa eu pegar aqui alguma coisa mais antiga. Eu sei que eu abri um negócio aqui de outubro do ano passado e estava. Então, assim, eu gostei bastante, sabe? Por exemplo, aqui, ó, outubro de 2022. Tá aqui, ó, assinado. Qualquer coisa que você... Aqui, ó, novembro, vai estar assinado. Então, assim, por isso que eu gosto dessa plataforma, porque ela não exclui os documentos. A outra só vai guardar por 30 dias. 30 dias, acabou. Aí você tem que baixar, se não baixar, você perde o arquivo. Então, Authentic. A outra coisa bem legal, que inclusive a gente está usando aqui no escritório hoje, para enviar para vocês um presente, que é o endereçador de cartas. Eu via, tem um colega meu, que ele manda muita notificação pelos correios. E aí, às vezes, ele postava isso no Instagram, aí a hora que eu via aquela etiqueta escrita à mão, aquele negócio mais amador, aí eu falei, pelo amor de Deus, não faz isso não, faz um negócio mais profissional, mais apresentável, porque até quem recebe essa notificação vai ver com outros olhos, né? Então, é o site dos Correios, você entra aqui, ó, em cartas, coloca com, ou se você não quiser, com recebimento, e aqui você vai preencher os dados, ó. Os dados do remetente, os dados de quem vai receber, e aí você vem aqui, ó, em gerar etiqueta, já sai bonitinho, quem tá mandando, quem tá recebendo, você imprime num papel sulfite, sua apresentação vai ficar
totalmente diferente. Pelo amor de Deus, não manda nada por escrita à mão, não, porque é muito amador. E tá aqui, é de graça, não cobra nada para ser usado. Deixa eu ver o que mais. Esse aqui vocês devem conhecer, que é o Sensec, que é busca de testamentos, procurações, de tudo, né? Inventários. Então, esse aqui eu acho que não tem muito segredo, não. Mas eu quis colocar ele na lista também. Esse site aqui, ó, muito bom. Ajuda muita gente nos dias atuais. É para você registrar a sua prova digital com validade jurídica. Então, ao invés de você ir lá e pagar um rio de dinheiro para fazer uma ata notarial, você vai usar esse site, que é o Verifact. Ele já é usado por vários órgãos do judiciário, ele tem validade jurídica e ele fica muito mais barato que uma ata notarial. Aqui, ó. Aqui, inclusive, ele faz as comparações, ó, dos benefícios dele com a ata notarial. Aí, ó, se você fizer um relatório comum, é R$ 97. A ata, a última vez que eu fiz, eu acho que eu paguei 180. E, se eu não me engano, era por folha. Então, para provas digitais, ele é o melhor. Bom, próximo. Esse aqui também é muito bacana, viu? O que é esse site aqui? Esse site, ele faz pesquisa de jurisprudência. Laudiane, mas qualquer site faz pesquisa de jurisprudência, até o Jus Brasil. Só que esse aqui, ele é diferente por quê? Porque ele vai te dar um comportamento do juiz. Ele vai te dar a tendência do... Gente, tem alguma coisa aqui. Ah, é o próprio site. Meu Deus. Tá mudo? Pra mim também tá mudo. Gente, o site tem uma música. Não, o site tem uma música e aí é assim. Ou eu falo com vocês, ou então eu fico ouvindo a música aqui e eu não falo nada. Mas enfim, esse site aí que eu mostrei, ele te mostra, ele faz uma média das decisões. Então, por exemplo, você faz uma pesquisa lá de jurisprudência do assunto que você quer saber. Ele vai te mostrar, naquele tribunal que você está pesquisando, a média de decisões favoráveis e desfavoráveis que teve aquele assunto que você pesquisou e qual que é o perfil de decisão que o juiz tem em relação àquilo. Então, assim, ele não vai te dar uma jurisprudência simples, ele te dá a intencionalidade das decisões por trás disso. Deixa eu pegar aqui. Gente, mas ele é melhor que os Brasil, então é. Ele é bem melhor. Ah, eu queria abrir aqui, mas ele começa a tocar uma música. Deixa eu ver se eu consigo desligar essa música. Peraí. Como que ele chama esse site? Vou mandar aí para vocês. Vou colocar aqui no bate-papo. Deixa eu tentar abrir ele de novo. Queria desligar essa música dele. Aqui, ó. Jurisprudência. Múltiplos filtros, jurisprudência de alta relevância, emenda íntegra, economize o tempo. Aí você vem aqui, ó, jurimetria. Entenda como a jurimetria pode melhorar a sua advocacia. O que é a jurimetria? O que ela vai te ajudar? Otimizar seu tempo? Não, mas não é isso aqui que eu quero achar para vocês, não. Cadê? Pesquisa. Começou a música de novo. Vocês estão ouvindo?
ferramenta mostra padrões de julgamento. E aí você pode salvar. Liga. Deu para vocês entenderem? Não. Sabe o que que é? A hora que eu abro o site, ele começa a tocar uma música. E aí não tem como desligar a música. Mas, enfim, depois eu vou passar para vocês a lista. E aí vocês fazem essa pesquisa porque ele é fantástico. O principal dele, que eu acho o diferencial, é dele te mostrar o padrão de comportamento do juiz, porque aí você consegue pesquisar por tribunal e até por magistrado, para entender como que ele decide as demandas. Lau, e ele é gratuito, pago, como que é? Ele tem lá 14 dias para você testar gratuitamente, e aí depois você tem que fazer uma assinatura. Esse aqui também é legal. Esse site aqui é um banco de profissionais que fazem petições por demanda, só que são profissionais de alto padrão. Então, aqui, deixa eu ver se eu consigo entrar aqui para mostrar para vocês. Deixa eu ver. Deixa eu ver se eu tenho. É com esse. Também não. Não sei qual. Meio informado. Enfim. Esse site aqui, ele é um banco de dados de profissionais de alto padrão que fazem petições por demanda. E aí ele é muito seguro, ele é muito legal, porque você consegue até escolher o profissional que vai fazer a petição para você. E lá você vê as avaliações, os títulos dos profissionais. Então, assim, se você está sobrecarregado no seu escritório, precisando de uma mão a mais, e não tem um estagiário ou um advogado para poder contar, isso aqui é o melhor. Deixa eu ver. Aí aqui, ó, por exemplo, você consegue contratar planos. Cadê, gente? E aqui ele te explica tudo, ó. Qual serviço você quer delegar? Ele é muito completo, esse site. Muito completo mesmo. Eu nunca fiz petição por ele, não. Nunca deleguei assim, não. Mas na época que eu estava precisando, eu cheguei a olhar. Outro que é legal, principalmente para quem gosta de trabalhar com visual law nas petições. Esse aqui, eu fiz um visual law num processo de divórcio que eu tive. Então, aqui, ó, eu criei. Deixa eu fechar aqui. Eu criei aqui, ó, a linha do tempo. Acho que dá para vocês verem assim. Então, eu criei a linha do tempo, ó. O casal conviveu em união estável desde o ano de 2005. Dia 25 de abril de 2005, a filha nasceu. Depois, o filho nasceu. Aqui, eles casaram no civil. E aqui teve a separação de fato. Então, como tinha união estável, nascimento de 2 filhos, e depois que eles resolveram casar, eu quis trazer essa linha do tempo para, na hora de discutir a partilha de bens, ficar claro para o juiz onde que esse bem foi adquirido, porque essa união estável deles aqui não era reconhecida. Então, eu trouxe isso aqui e essa ferramenta é muito boa, porque você consegue fazer gráficos nelas, ela tem muitas. Quer ver? Ela tem muitas funcionalidades aqui. Aqui, ó. Você vem aqui, adicionar. Aqui, ó, você pode pesquisar mais de 1000 opções, ó. Você pode desenhar formas, colocar documento, ó, criar um bloco de notas.
E aí, isso aqui tudo, depois você vem aqui, ó, em exportar. Aí você pode exportar como foto, como PDF e colar na sua petição. Então, ele tem muitos recursos. Deixa eu ver aqui. Creator. Aqui, esse site aqui, ó, muito legal. É um site de um escritório que disponibiliza vários tipos de modelo de petição. Então, por exemplo, você pode vir aqui e pegar, se você quer falar de direito de família, aqui tem, ó, as petições, quer ver? Direito de família. Agora eles estão pedindo os dados. Mas é só você enviar aqui os dados, ó, a moeda de troca. Eu já peguei algumas petições deles aqui, e são muito boas. Mas parece que é... Deixa eu ver se é aqui. É aqui, ó. Sucessões. Aí, ó, tá vendo? Tá aqui, ó. Bens sonegados, colação, primeiras declarações. Aqui você baixa o arquivo direto, ó. Eu peguei deles aqui uma execução, estava muito boa. Próximo. Notificação. Se você faz notificação, você precisa ter esse site. Esse site aqui, ele faz notificação virtual, com validade jurídica, com fé pública. Até 3 notificações por mês, você pode fazer de forma grátis. A partir de 10, você paga R$ 90 por mês. Eu já enviei algumas notificações por ele e é muito boa mesmo. Ele é muito intuitivo, muito tranquilo. Você sobe o arquivo para aqui, coloca os dados de quem vai... Aqui, ó. Então, remetente, aqui você coloca os dados, destinatário, e aí aqui ele emite uma certidão para você dessa notificação que foi enviada. Muito tranquilo. Qual que é o nome dele, Lau? Notifica. Ele envia por e-mail, amiga. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Eu acho que essa aula, antes de disponibilizar ela para vocês, eu vou ter que ocultar muitos dados, porque toda a minha tela fica gravada. Então, aqui, ó, por exemplo, vou abrir aqui para vocês, porque depois eu vou ocultar esses dados. Para vocês entenderem como que aparece. Olha aqui, ó, certificado de autenticidade da notificação. Quem notificou, quem foi notificado. Aí aqui tem a notificação, né, que eu fiz e os documentos que eu arquivei. Então, aqui, ó, aparece que a notificação foi recebida dia 25, foi confirmada nesse dia e o IP que confirmou. Olha o código de identificação. Então, assim, ele é muito bom. Próximo. Esse aqui é para as redes sociais também, criação de conteúdo. Ele é fácil para você definir sua cartela de cores. Porque, por exemplo, você pode vir aqui se você quer trabalhar com cores complementares. Aí você vai puxar aqui, ó, o bastãozinho para a cor que você quer. Tá vendo que ele fica travado? Porque ele só está trabalhando com cores complementares. Então, aqui ele vai te sugerir, ó. Aqui você tem as referências das cores. Agora, se você falar, não, eu quero trabalhar com cores análogas. Aí, conforme você vai mexendo, ó, ele vai te sugerindo as cores, ó. Você pode também subir um arquivo para cá, para ele ler para você. Então, aqui, ó, quando você seleciona um arquivo aqui, ele vai te mostrar as cores que tem. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. Vou subir uma logo aqui do escritório. Aí, ó, tá vendo? Subiu aqui, então, por exemplo, você vê alguma coisa bonita na internet, você sobe ele para cá, aqui, ó, ele te deu as referências, você consegue até copiar, ó, a cor. Se você pega essa cor aqui e joga ela no Canva, ela vai sair exatamente nessa cor, nessa referência.
ou você pode construir do zero. Muito boa também essa ferramenta. Porque aí você cria um padrão de identidade na hora de criar os seus posts. Aqui, ó. Esse outro site aqui que eu uso é o que eu falei para vocês, que eu crio o QR Code e aí eu coloco para o pessoal participar. Olha aqui, ó, da última palestra que eu dei, quais foram os resultados, quer ver? Aqui, ó. Eu perguntei, se a sua advocacia fosse um sentimento, qual seria? Aí eles responderam: frustração, estresse, vocação, realizada, ansiosa, falsidade. Então, as pessoas vão votando e vai aparecendo aqui, ó. Se você digitar esse endereço no seu celular, vai pedir esse código. E aí você vai digitar e vai aparecer aqui na tela. Isso é muito bom para você usar nas suas apresentações. Porque cria uma dinâmica muito boa, uma interação muito boa entre os participantes. E esse site aqui, ele tem vários. Ele é site para você criar apresentações. Então, você pode criar do zero aqui, ó. Eu é porque só deixo mesmo essa que é de interação. Mas aqui você consegue criar gráficos, que consegue criar, ó, linha do tempo para comparar. Tem quiz, tem perguntas. Então, isso aqui, muitas coisas aqui a gente consegue usar nas petições. O disco. E aqui, ó, tem muito mais. Você vai selecionando aqui, ó. Tem muitas opções aqui. Próximo. Ah, esse aqui também é legal. Esse aqui é um banco de fotos gratuitas para você usar na sua produção de conteúdo. Então, a gente sabe que nós temos que ter muito cuidado com os direitos autorais, direito de imagem, royalties, de fotos que são protegidas por direito de imagem, né? Então, aqui você consegue. Então, por exemplo, você vem advogado, inclusive aquele advogado que eu coloquei lá, foi daqui que eu peguei. Então, aí tem várias imagens. Sempre se você colocar em inglês, vai aparecer mais opções. Office, por exemplo. Aí, ó, você consegue pegar várias imagens para você fazer a sua produção de conteúdo. Então, suas fotos não precisam ser necessariamente tiradas só por você. Você consegue extrair várias fotos daqui para você trabalhar seus temas. E todas essas fotos são gratuitas. Basta você entrar aqui, ó, e clicar em baixar e ser feliz. Aí, ó, tem muita foto legal. Deixa eu ver o que mais. Esse aqui, eu acho que vocês até conhecem. Formulários do Google, que ajuda a gente demais. Eu crio vários formulários no Google. Eu crio formulários de atendimento a cliente aqui, ó. Então, eu tenho no escritório formulário de atendimento inicial do cliente. Para que eu mando isso aqui? Para eu colher as informações iniciais dele. Então, aqui ele vai me dar o nome dele, o e-mail. Deixa eu clicar aqui em visualização para ficar melhor. Então, qual que é a experiência do cliente aqui, ó? Ele vai clicar em próximo, vai preencher para mim o nome, e-mail, telefone, profissão e a renda. Por que a renda, Laudiane? Para eu saber quanto que esse cliente ganha, para eu poder saber quanto que eu posso cobrar dele ou não. ADV. Próximo. Já existe processo em andamento? Sim, não, não sei. Escreva de maneira resumida como podemos te auxiliar. Pensão alimentícia. Próximo. Como você conheceu os nossos serviços? Gente, isso é muito importante. Você não pode deixar de perguntar isso aqui para o cliente. Por quê?
para você saber de onde está vindo os seus clientes. Então, essa pergunta aqui é de suma importância. Se é indicação, se é anúncio, rede social. Pronto, o formulário foi enviado. E aí eu recebo esse formulário no meu e-mail como respostas. Então, quando eu for acessar, eu vou acessar as respostas desse cliente e aí eu vou conseguir, eu vou conseguir traçar uma melhor estratégia para ele. Ainda não chegou aqui. Ainda não chegou. E aí eu criei não só de atendimento inicial, mas criei também feedback do cliente. Então, eu mando para o cliente esse formulário pedindo para ele dar a opinião dele sobre o serviço que ele contratou aqui, ó. Qual que é a experiência dele no nosso escritório? Você recomendaria os nossos serviços para algum amigo ou familiar? Responda numa escala de 0 a 10. Por que que você deu essa resposta? Por que que você se identificou com o nosso serviço e achou caro, confiável, bom, barato? E aí o nome e e-mail opcional, né? O cliente se identifica se ele se sentir à vontade para isso. Então, os formulários Google servem para isso. Cria o formulário de inscrição da mentoria, lista de espera, a Masterclass, Hackeando a Advocacia. E aí, quando você coloca os tipos de pergunta que eu coloquei, ele te dá até um parâmetro aqui, ó. Das respostas que eu tive, 57% é jovem advogada, 28% é advogada com mais de 5 anos e 14% é estudante de direito. Então, ele cria para você esses números. Bom, a resposta ainda não chegou. Deixa eu ver aqui o que mais. O último que eu selecionei aqui também, que vocês devem conhecer, é o e-notariado, né? Que é o certificado digital vinculado aos cartórios, ao CNJ, e é o único certificado digital que tem fé pública. Então, ele não precisa ser autenticado, ele não precisa de reconhecimento de firma, porque ele já é notarizado, que eles falam. E aí você pode emitir o seu gratuitamente, só você entrar no site, fazer o seu cadastro e selecionar o cartório que fica mais próximo do seu endereço. Que aí eles vão se certificar da sua identidade e fazer o seu credenciamento. E uma vez cadastrado, você pode assinar documentos em qualquer cartório do Brasil. Pronto? Alguma dúvida? Hoje eu tô com medo de vocês, viu? Porque, ó, tá eu e Deus aqui. Deixa eu já mandar essa lista lá no grupo. Deixa eu ver se vai dar certo. Não, não dá certo, porque ele começa a gerar os links. Vou salvar num documento para compartilhar com vocês. Pessoal, tem alguém aí comigo ainda? Eu tô. Muito bom. Vocês têm alguma dúvida? Eu não. Só quero depois entrar em um por um e descobrir como é que usa. Ai, que bom, amiga. Que bom que ajudou. Ok, com tanta ferramenta boa. Ai, que bom que Facilita muito a nossa. Nossa, eu tô anotando um monte aqui, ó, salvando nos favoritos, já editando, já tô. Você já tá a mão na massa, Vanessa? Eu já tô, porque eu sou dessa. Eu vou. Nossa, eu queria ser um pouco executora, sim, viu? Admiro quem é executora. Então, maravilha, meninas. Muito obrigada pela companhia de hoje. Vou organizar os links num documento e já vou enviar tudo no grupo, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, eu estou à disposição. E quem puder abrir a câmera para a gente fazer o nosso selfie de hoje.
Lindas. Obrigada, meninas, pela companhia hoje e até amanhã. Amanhã é o nosso encerramento. Obrigada, foi ótimo. Obrigada, nossa aula foi valiosíssima. Muito conteúdo bom. Obrigada. Foi ótimo, ótimo, ótimo. Ai, que bom. Obrigada. Tchau. Obrigada, Bia. Tchau, gente.